Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Mais Rãs. Hoje vamos ter um programa dedicado a uma arte muito apreciada por todos, o teatro. É verdade, Pedro. E vamos começar com um grupo de teatro que já não está no ativo, mas que é muito acarinhado por todos os habitantes de Rãs. E depois, no nosso espaço associativo, vamos conhecer dois outros grupos, ativos atualmente, e que trazem muitas gargalhadas até si. É verdade. Ficaram curiosos desse lado para os conhecer? Então lá. vamos ver. Ora bem, já que estamos então com os nossos primeiros convidados de hoje, temos connosco Lourdes Moreira e António Moreira, do grupo cénico Andorinhas de Rãs, um grupo de teatro que existiu há muitos anos na freguesia de Rãs, verdade? Verdade. Ora bem, antes de mais, até porque para aqueles mais jovens e aqueles que nos veem que nunca ouviram falar do grupo cénico de Andorinhas de Rãs, daquilo que se lembram, para os dois, podem responder quem quiser. Daqui das nossas notas, temos a ideia que surgiu nos anos 70, no final dos anos 70. Quem é que nos quer dizer como é que surgiu este grupo? Quantos elementos tinham? Por aí. O que eu me lembro foi mais ou menos em 1977, 78. Andava eu na tropa, fui para a tropa nessa altura. E lembro-me que éramos, sei lá, 10, 12, talvez, por aí, não? Sim, mais. Elementos. Logo a gente conseguiu juntar a turma para fazer o teatro. Mas quem é que começou? Quem é que começou a juntar essas pessoas? Quem é que surgiu a O ideia? primeiro passo é isso. Vamos criar um grupo de teatro. Eu, se não estou em erro, foi o Sr. Joaquim de Jó. E o Manuel Sousa, o Sr. Manuel E o Sr. Sousa. Manuel Sousa foi. Foram estes dois, eram os principais do grupo. Foi o Sr. Joaquim que veio pedir à minha mãe para deixar ir para o teatro. Andaram a angariar pessoas, assim, Tinha eu para 15 dar anos. E a minha mãe disse, se fores namorar, vens logo para casa. Então, eu quero teatro, não quero namorar. E posso falar, por acaso, apareceu-me o meu marido, que é hoje o meu marido, assim, eu nem sonhava que ia namorar com ele, namorar tão pouco. E andava lá, e ele, por jeito, já andava com interesse atrás de mim, eu nem sonhava tão pouco que ele que andava já atrás de mim. Eram outros tempos, Era muito aqueles diferente. tempos mesmo antiguinhos, que a minha mãe disse logo. O meu irmão era mais novo, 2 anos que eu, e ia comigo para me guardar o medo, para vir para casa, que era para volta da meia-noite. Nos dias dos ensaios, passávamos ali atrás do cemitério. Eu vinha assim e dizia para o meu irmão: tens medo? E ele: não. Sabe Deus, era mais novo que eu, corríamos os dois para ali abaixo, porque eu não tinha medo, eu dizia sempre que não tinha, para ele não ter tão bem, que ele era mais pequenito, e lá vinham os dois. Sei que era divertido, que nós passámos lá horas. Mas o grupo eram assim todos jovens, todos dessa idade? Mas tinha mais gente, mas aqui eu. Tínhamos o ensaiador e esse Sr. Sousa e o Sr. Joaquim de Jorge, que eram os três mais velhos. Eram pessoas já com uma certa Tínhamos idade. o primo aqui do António, que é o Adão Moreira, que era o meu cabeleireiro. O Na Adão altura. também. A minha cunhada Luzia. Pois porque as irmãs dele maquiadora. também faziam parte. Ele As tinha ir- duas a- irmãs, a a Ana Ana e- Maria e a Luísa. Era um espetáculo. A fazer peça teatro. delas era a mais bonita de todas que aparecia lá. E a minha irmã Zéza também entrava nessa Também peça. entrava nessa peça. Então, basicamente, tínhamos aqui pessoas de várias idades. Sim, mas mais da minha idade tínhamos muita gente. Era a Zéza, a Ana, a Luísa, era uma diferença de 1 ano ou 2. Era tudo gente jovem, bastante jovem. Não? E o nome, Andorinhas de Rãs, porquê? Como é que surgiu esse nome? Têm ideia? Ou alguma? Nós tínhamos um hino. Um hino? Um hino que nós, aí a cantar o hino nós já éramos para aí 30 a cantar, porque era toda a gente Era cantava o o pessoal hino. que ajudava. Era o que eu mais gostava, era do hino das andorinhas. Quando Esta ainda nós, se lembra do hino. Eu um não me bocadinho, lembro. que nós no fim, não é? Nós tínhamos o Estávamos- conjunto, não era? O conjunto. Eram uns duas igrejas. Duas igrejas, era. Tocavam viola. E Havia eles. um dos retornados, o Manel retornado, o Zé retornado, também tocavam. E esses que animavam a festa Muito. e o hino, porque eles tocavam essa música do hino e nós todos a cantar. Era espetacular. Era espetacular. O hino era Quer dizer, envolvia as pessoas aderiam com uma facilidade. Então, o nosso padre deixavam-se Belmiro acumular. antigo, o nosso padre velhinho, que foi que me batizou, que me deu a comunhão, que me casou, que ainda ia ver teatro. Nós sentíamos um prazer porque estava ali o senhor Abade. O meu pai
estava lá, adorava ver. Então a peça dele preferida era a da Luísa e do Abílio Alexandre. Essa era. E da Ana Maria, que a Ana Maria, ela ia com um sapato com um tacão, outro sem tacão. O cabelo todo enriçado, meio russo, como eu ainda tenho hoje, com um pote de talco na cabeça, ia coçar a cabeça, cheio. E a minha irmã Jéssica queria uns ovinhos fritos, não era? Ai, claro. Eram peças O Neca Valério realmente. era o Arthur, a Ana há dias eu encontrei e encontrei o Neca. E então pergunto, é sério? E digo assim, meninos, eu quero saber alguma coisa de teatro que já foi há tantos anos. Diz, Neca, eu não me lembro nada. E diz a Ana, tu eras o Arthur? E dizia, ele é verdade. Tu eras a Maria. E o meu nome. Eu, por exemplo, eu sei que eu era Minha Senhora, chamava Minha Senhora. Eu sei que entrava na peça com um bigode à Charlot. No resto, mas não me lembro o que é que. Eu a peça. representava. Já não me lembro. Era a senhora. A empregada chegava, era a minha senhora, ela vinha a mancanitar com o sapato isso é que achava muita piada porque ela coçava-se toda, via-se mesmo que era uma abandonada da rua que entrou ali. Mas há bocadinho já falámos, a Lourdes já nos disse que como é que surgiu a ligação, foram convidá-la à casa, foram pedir autorização à mãe, e assim, como é que surgiu o teatro? Como é que... Claro que eu frequentava ali, O salão, estava por era o nosso ali, sítio. o salão, porque havia comissões de festas e já exploravam lá o salão também. E claro, depois a gente foi se encontrando e conversámos. Esse Sr. Sousa, por exemplo, e o Sr. Joaquim de Jorge, pá, e se a gente fizéssemos aqui um teatro e tal. Foi daí que a gente começou a juntar este e aquele, lá, como é, vem, aparece e tal. Pronto, começaram a aparecer e fizemos reuniões para conseguir isso. Pronto, apareceu o senhor, como é que ele, o senhor Moreira Do Carvalheiro, do Carvalheiro, que ainda ajudou também o Grilo, nos ensaios. era conhecido por Grilo, e a gente, ele era agente da PIDE. Na altura, ainda estava recente, que foi em 77 e 75 ele, coisa. O Sr. Sousa era dos escoteiros, já era o chefe dos escoteiros, já andava ali Sim, no também. meio da novidade. Pronto, e foi a partir daí, pronto, tivemos também o Sr. Sousa e esse tal Grilo, o Sr. Moreira, opá, eles tinham jeito para ensaiar as pessoas e realmente... Os nossos ensaiadores. Ok. E como é que funcionavam os ensaios? Também de Santo Tomé. A Sra. Andrade também, era também uma pessoa que gostava muito daquilo, foi. Nós tínhamos uns cenários também... Todos. Na altura, cuidado com os cenários que nós já tínhamos, Mas em tábua a pá, mas Tudo ali com pintados, janelinhas, depois tudo com janelas, com portas. A lareiras a arder, os balhotes novinhos, no Abílio. Quem é que tratava disso? Eram vocês próprios? Nós bocadinho cada toda a gente trabalhava. arranjava. O Ele Zé, era o Zé Moreira, por exemplo, tinha as carrinhas dele, as Toyotas, de andar aos porcos. Nós era essas carrinhas que levávamos os cenários quando íamos fora. E assim, era eu que conduzia sempre. Eu não tinha carta, não é? Mas eu era que conduzia. Ele só confiava a carrinha na minha mão. E então lá íamos nós. Chegámos a ir a Caíde, Novelas, Ficámos Recarei. a Matosinhos. A Matosinhos é que foi num sítio de teatro, que foi, essa aí é que foi um Fomos de espetáculo. autocarro. Foi um espetáculo aí. Era mesmo. E as pessoas iam atrás de nós, onde nós fôssemos, as pessoas de lá, elas iam atrás E de eles nós. gostavam muito, porque o salão é pequeno, é o mesmo salão que nós temos hoje, e ele estava sempre Esgotado. super lotado. E então a gente abria as janelas e as portas, depois de vender bilhetes e já não entrar mais lá para dentro, As não pessoas viam pela conseguia. janela, que já não havia mais. Abria essas janelas e as pessoas punham-se ali a cavalo umas nas Eu tenho outras. saudades disso porque a gente sentia-se tão bem em cima do palco, porque tinha muita gente mesmo. Aquilo estava sempre super lotado. o salão. Sentem que eram tempos diferentes? Que não havia... Não havia tanta coisa, mas no fundo havia se calhar mais importante, que era o contacto direto com as pessoas. Era, porque nós estávamos sempre em contacto uns com os outros. Não tínhamos telemóveis, não tínhamos telefone em casa, alguns nem eletricidade tinham ainda na altura, mas era ali que a gente se juntava e onde conversávamos. E quando queríamos qualquer coisa, a gente passávamos sempre a palavra de uns para os outros, e estávamos sempre juntos. Sempre unidos. Em frente ao café que é hoje do Nono, do Zé Correia, era o sítio de toda a gente. Já do tempo dos meus irmãos mais velhos, ainda me lembro, o meu irmão Adão,
Era. ali na... Havia um muro em frente ao café, Estava lá café tudo Pérola. ao domingo. Naquela estava- quinta, aquilo era uma Na quinta, quinta de Sobrada. em frente. Agora E havia ali um muro, a toda malta a gente se sentava-se sentava ali no muro, aquilo, quem quisesse conversar e passar um domingo em beleza era ali no muro do Zé Correia, a fazer as neiras, não é? Passava a Fernanda de Leves. E eles punham latas, punham coisas dos sumos cheios e punham uma pedra às vezes dentro, que é para ela dar um pontapé para arrumar para o lado. E ficava com o pezinho. Não é? Aqueles tempos que não havia mais nada, então a gente divertia-se com as nossas próprias, mais simples e até agradáveis, que a gente era feliz sem saber. Muito bem. E então essa divulgação também, não é? Porque estavam a dizer, não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada destas coisas que há hoje em dia. Eu não tinha televisão. Esta divulgação de vai haver uma peça, isto era tudo boca a boca. Era de boca a boca e depois nós pegávamos numa borrona, salvo seja, já era uma caneta, porque acho que ainda não havia borronas nessa altura, e escrevíamos nos papéis, colávamos lá na porta do salão, por exemplo, e o padre, até o padre avisava na igreja. Na missa, era, porque ele gostava. Ele Avisava gostava que era lá uma coisa aquilo. simples e ele gostava daquele vício que ele estava lá feliz. Nós olhávamos cá para baixo, estava todo feliz. E uma pessoa de idade, que ele já era uma pessoa de idade, mas estava feliz ali no meio, que nem era assim muito de andar no meio da juventude. E depois o que é que acontecia? As peças que a gente apresentava eram cómicas e humorísticas. Opa, Era o da pessoal festa. adorava ver aquilo. Era um espetáculo mesmo. Depois tínhamos alguns atores, digamos, que encaixavam perfeitamente aquela peça naquela pessoa. O pessoal Rapaz, com ia 16 ver anos. só para se divertir. Nós fazíamos 2 sessões, ao sábado de tarde e à noite, ao domingo de tarde e à noite. 4 sessões a cada fim de semana. Estava Sempre, sempre- e sempre cheio, a 12 escudos, já custava um bocadinho de dinheiro, a 12 escudos o bilhete, o que equivalia a 6 cêntimos, não é? Sim, mas Mas era muito dinheiro, na altura 12 também, escudos era era muito muito dinheiro. dinheiro. E esse dinheiro, Eu ganhava 300 escudos por mês. Eu estava a trabalhar no mato na altura. Eu ganhava 300 escudos por mês. Eu qualquer bocadinho pegava no papelito, andava no bolo, que é para eu decorar a minha peça. Lembram-se assim de algumas peças em particular, de algumas passagens, alguma coisa assim que vos tenha marcado? Aquilo, por gostar muito daquilo que gostávamos, mas também a vida já levou tanto. o que mais me marcou a mim foi o convívio entre todos. E depois ter a sorte de escrever à Laura Alves e à Beatriz Costa e elas mandarem peças por Novas. correio, novas peças para a gente ensaiar e apresentar. Isso para mim foi uma satisfação enorme. E porquê também? Porque eu achava muita graça à Beatriz Costa. A Beatriz Costa era assim, na rua, claro, ela era uma artista consagrada, e então as pessoas passavam, a Beatriz Costa iam dar um beijo, e ela dizia que não gostava de beijos, ficava toda lambuzada. Eu adorava aquela senhora. Prontos, e então até ficaram admirados, o nosso ensaiador ficou admirado realmente de eu ter tomado a iniciativa. Mas como é que se lembrou? Como é que arranjou? Eu via muito teatro, eu adorava, se soubesse que na televisão, naquele tempo, tinha que me deslocar, eu já tinha televisão em casa também, mas tinha-me que deslocar, para mim quando houvesse teatro, eu ia a correr a aproveitar de ver. A revista portuguesa, por exemplo, que era o que mais dava na altura, Nós na chegámos a ensaiar televisão. uma revista, que era As Coisas do Sr. Gomes. Era, as coisas do Sr. Gomes. Do café, que sabe a café, aquilo só se falava em café. Mas não chegou a sair essa. Depois aquilo desuniu assim de uma maneira rápida. Nós tínhamos, por vezes, e depois mais tarde, nós fazíamos aqueles sketches rápidos e tal, mas era mesmo, pronto, tínhamos pessoas que realmente tinham um jeito para aquilo. O Zé Oliveira, o irmão o Abílio. Esse fazia um papel de velhinho, aquele velhinho Ele tinha os de 80 dedos- anos. Faltavam-lhe as cabeças dos dedos. Mas ele conseguia pôr-se. O meu pai adorava aquela peça porque ele conseguia ser velhinho. Era um rapaz de 16 anos e conseguia pôr-se ali ao lume, a tremelicar, com uma bengala na mão.
era mesmo o velhinho. Eu não sei bem explicar a peça deles e não sei o quê, mas era a peça que eu mais gostava, porque era mesmo interessante que eles conseguissem pôr com 16 anos com 80 e tal anos. E faziam aquela fitinha tal e qual uma pessoa. Quando se batia com o cajado no No- palco, aí- pum, 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 era um silêncio absoluto na sala. E lá entrávamos nós, cada um, Na a seu sua tempo. hora, É, estava o júri, que estava era. atrás e estava-nos sempre o ponto, estava-nos sempre a dar o ponto de nós pegarmos a nossa conversa. E aquilo, estávamos ali O sempre. ponto ficava à frente do palco. Fez-se lá uma casotinha, lembras-te? Fez-se lá uma casotinha e estava lá alguém. Fez-se uma casotinha ou já Não, havia no palco? fizemos foi no Salão Novo. E nos outros salões havia fora, no nosso era atrás da cortina. Ah, então Tínhamos era em fora. Rãs, agora no Salão de Rãs, já há isso, coisas assim, olha, eu vinha para o teatro outra vez, estávamos ali a olhar para o júri, porque havia sítios quando nós íamos atuar, que havia aquela casinha onde o júri se metia ali debaixo e estávamos a olhar para ele, e ele estava sempre, mas o nosso era atrás da cortina. Tinha, atrás da cortina não, E quando- atrás do cenário. do cenário. Quando a Que gente cortina não era ouvia bem, disfarçava para lá de qualquer das maneiras. Eu inventava sempre qualquer coisa, pronto. Enfim. Acham, agora voltando um bocadinho aqui aos tempos recentes, acham que os jovens de hoje ainda têm interesse no teatro? Ou será que preferem outras atividades? Não. Já se a esqueceram? novidade, Não tem, não querem, nem se interessam. E alguns até nem sabem. Nem sabem o que é teatro. Alguns. E já com Sim, grande. idade já grandinha, já coisa, que nem sabem o que é teatro. Nem fazem ideia do que é. E a cultura, não é? Nós temos muita falta de cultura. Temos um déficit de cultura enorme nos jovens. Pelo menos eu acho. Ficaram todos muito focados na Parados televisão, nos- nas nos- séries, nos filmes e esqueceram-se das Na pessoas que estão lá. eletrónica. Agora é cada vez pior, eles sentam-se num sítio, falas para eles, eles nem ouvem. Estão agarradinhos ao telemóvel. Eu já digo, os meus netos pequenos Já nascem com já aquele nascem chip. como. Isso também é verdade, que as mães já estavam no teclado, não é? E eles já nasceram dentro do teclado. Já nasceram com o chip. E acham que fazem falta esse tipo de grupos nas freguesias? Acho que faz muita falta. muito Porque falta. tiravam os miúdos, eles conviviam mais, acho que era um ambiente mais saudável. Para Soubesse criar ver. novamente esta ligação E ainda agora há pessoal pouco entre tempo- as pessoas. Sim, sim. Há pouco Porque tempo agora lá é tudo- tentaram outra vez reanimar e voltar outra vez. Aliás, eu fui convidado e até, olha, são as únicas peças que eu tenho. Deram-me umas peças para eu decorar e tal, e eu tenho essas peças agora comigo. Mas são recentes. Sim. Recentes, Ah, tem 10 anos. mas quando me convidaram, quem ia ensaiar as peças, eu não achei, como é que eu ia dizer? Eu gostava mais de envolvimento de mais pessoas e ele não queria só 3 ou 4 pessoas. E dava muita responsabilidade. Às Sim. poucas pessoas que tinha, Sim, e eu não achei o meu marido ainda chegou entusiasmante nisso, porque eu Mas também gostava de ter mais muita envolvimento. exigência. E estas Mais coisas pessoal. têm que ser assim, tudo à vontade, tudo natural, não pode ser. E também E a gente vai para se a distrair, não minha vai. memória já não assimila muita coisa. Eu O computador já já está a tive ficar medo, gasto. Já, A idade, já sim. não era a mesma coisa. E a conversa está aqui muito boa, não é? Mas- Sim, mas o tempo vai passando. É verdade. E eu acho que aqui, embora nós façamos muitas vezes esta pergunta mais a nível associativo e às associações, mas aqui não deixava de ser um grupo, tudo de voluntários, que se juntaram, de amigos que se juntaram, não é? E era muito trabalhoso. Como a Lourdes dizia, trabalhava, não é? Mas aqueles bocadinhos Aqueles era para... era o melhor. Era o melhor Nem havia e- cansaço de trabalho. Estávamos sempre ansiosinhos pela hora do ensaio, pela hora da atuação, porque aquilo era bom estar ali entre amigos. E para conseguir isso tudo, não é? Trabalhar, estar no teatro, ter toda esta agenda ao fim de semana que era exaustiva, tem que haver aqui uma grande recompensa de todo este trabalho. Qual é que era aquela recompensa de todo este trabalho, de todo este esforço? Qual é que era aquela coisa que vocês sentiam que fazia continuar? Nós sentíamos era a satisfação De ver as que outras o povo assistia, adorava, comentava, apoiava.
era uma satisfação enorme. Cada vez tínhamos mais vontade. Porque Já chegava, como já chegava. tínhamos éramos muito aplaudidos, isto dava-nos um prazer de estar ali toda a noite a trabalhar. Cada aplauso era mais um incentivo a continuar. É verdade. Oh, e quando terminávamos aquilo, depois ficávamos ali Todos, era uma festa. Mesmo no dia dos já. ensaios. 2, 3 da manhã, a gente ali, tudo a conversar, tudo. E havia uma amizade e um respeito, não era uma Muito amizade, um respeito, respeito muito, porque Minha mãe todos era tinham toda restrições, as mulheres pelo menos tinham restrições, e até os rapazes também tinham, não é? Não havia tanta liberdade. Não havia liberdade, aliás, quase nenhuma. Foi não é? logo o primeiro ponto que eu tive. Veio lá o Sr. Joaquim, que era muito amigo dos meus pais. E vais por intermédio do Sr. Joaquim, porque ele é que te vai guardar e não sei o quê, não sei o que mais. Senão não havia essa Senão, liberdade isto para começas a participar. namorar, sais logo. O Sr. Joaquim Ainda era uma estava- pessoa já com uma certa idade, já na altura já era um homem. Sim, coisa. adulto, já tinha E então nós fazíamos também concursos. Eu lembro-me de ele ser júri e eu chamar-lhe. Sim, fazíamos. Havia um beijuro num concurso qualquer que era às Seixas. Não estou bem assim recordado. E agora temos o comentário do Joaquim Seixas e o pessoal todo aquilo. Eu ia sempre com eles, quando íamos para fora, eu ia no carro deles, com ele e com a esposa, porque pronto, era a menina deles que me fui responsável, foi a responsabilidade dele. Então eu tinha que me portar ali na linha, não havia cá, mas claro, com as amigas, e os amigos eram uma alegria, todos ali juntos, nada de pensar em namoros, nem coisa, era mesmo para No aquilo. fundo era as casas cheias e os resultados que vos davam mais alento para continuarem a Era fazer mesmo cada o vez mais. aplauso que nós tínhamos a casa cheia. Isto dava-nos uma vontade de aprender cada vez mais e aplicarmos cada vez melhor. Eu não sei o que é que se fez, ao dinheiro, acho que foi para os cenários. Os cenários nós tínhamos uns cenários que nos custaram Era em dinheiro. Itaboupá, mas ainda deu muito trabalho. Havia E aquilo na quem altura- ajudasse, tal, mas comprar Itaboupá, a gente tinha que ir comprar, não era qualquer um que dizia, vou oferecer isso naquela Não altura. havia ofertas, era não havia tudo- esses patrocínios, digamos. Este Eh, dinheiro para mim foi tudo Foi. porque alguém pôs o dinheiro, não sei quem, mas alguém que tinha capital pôs e depois, pagou-se, não é? Foi. Como os bombos, que foi como os bombos de Rãs, quando começar foi o meu irmão que pagou os bombos. Vamos deixar aqui o apelo, pode ser que após esta conversa Sim. que haja mais alguém que queira entrar neste desafio e quem sabe daqui a algum tempo estaremos Aqui com um novo grupo. com um novo, é verdade. Andorinhas, talvez. não Retomando sei. o nome Andorinhas ou outro qualquer, mas quem sabe. Esta já sabe, Eu não tenho como é que se cantava o hino das andorinhas? Um bocadinho do hino, ainda se lembra? Ele tem voz para cantar. Não, Eu sei- só Só um pequeno para refrão, falar só como é assim que para- era. Rãs, freguesia e nobre, labradeira alegre e contente, és o rosto que descobre, passado heroico e valente, és um beiral de andorinhas, ó Rãs, tu és sangue novo. Tem Mas mais. aquilo, toda a gente a cantar e o conjunto também era de botar aquilo abaixo. O nosso salão lá tremia. É verdade. A gente sentia aquela vibração de, É. era o melhor, era o fim, não é? No fim da peça, era cantar, vinhamos ali todos. E havia, claro, as afinadinhos. outras freguesias. E Rãs tem um conjunto, um grupo de teatro que é um espetáculo. Tal. Toda a gente cobiçava e vinha gente de fora também espreitar ao fim de semana, ver o que é que a gente estava a fazer. Foi uma ótima forma de terminar, sem dúvida. Com o hino que terminavam as peças, terminamos nós aqui a entrevista. nossa conversa. Agradecer aos dois por terem vindo cá falar um bocadinho deste grupo que já não existe há muitos anos e tentarmos despertar aqui, se calhar, na freguesia e nas outras freguesias do Concelho de Penafiel, que não tenham grupos de teatro, aqui uma vontade e um bichinho de tentarmos fomentar aqui a cultura, porque é importante e que seria muito importante para todas elas. Muito obrigado. Então, foi uma maneira da gente recordar algo. E lá em casa, para quem nos está a ver, e para Eu muita também, gente de lá da certeza. freguesia que estão a ver, que estão certamente a recordar e a cantar juntamente com o Luz aqui o hino. Mais uma vez, muito obrigado. E agora vamos passar aos próximos convidados, que neste caso será um grupo de teatro que tem uma freguesia que também já tem muita história. no Muita teatro. história com o teatro. É verdade. Vamos ver quem é?
Ora bem, já estamos de regresso então com os nossos convidados e temos aqui o gosto de ter connosco Karina Barros e Joana de Barros, que estão neste momento a representar o grupo de teatro de novelas. Muito bem-vindos ao nosso programa. De facto, a freguesia de novelas também já é conhecida no nosso concelho como ligada à cultura e principalmente ao teatro, e portanto é um gosto para nós termos aqui um dos grupos mais representativos do nosso concelho. E como tal, começando até pela parte que de facto que se calhar menos pessoas conhecem lá em casa, que é quando é que foi formado o grupo de teatro de novelas, como é que isso aconteceu, por quem é que foi formado? Bom dia, obrigada antes de mais pelo convite e por dinamizarem e divulgarem o associativismo na região, que é tão importante para a cultura. O Grupo de Teatro de Novelas, enquanto grupo, nasce a 16 de outubro de 1999, é formado pelo saudoso Fernando Leal, ele que realmente é o grande pilar do grupo de teatro, embora a Karina e o Alberto Monteiro tenham sido também grandes pilares, e mais os sócios fundadores que se juntaram a eles. O teatro já estava muito patente na freguesia, sempre existiu, salvo erro em 1972, numa secção cultural na Associação Recreativa Novelense. Portanto, nós só entramos em 92, eu e a Karina. O Fernando Leal nasce exatamente nesta necessidade o Fernando Leal era um ser muito reivindicativo e tinha uma opinião muito vincada das coisas, e na altura, estamos a falar de 1972, não estávamos no 25 de Abril, era tudo muito reprimido e o teatro era uma forma de facto de extravasar a nossa opinião e até de fazer um bocadinho de oposição ao sistema, não é? Aquelas coisas todas. Brincadeira Exatamente, disfarçadamente. era tudo uma brincadeira, não é? Ainda hoje nós fazemos isso. Entretanto, depois vai se desenvolvendo muito esta parte cultural e depois o que me recordo, porque eu também era muito nova, portanto, é que de facto para o teatro ter apoios, e porque é uma atividade que não é totalmente ou não é totalmente apoiada como devia ser, nem tem os apoios que devia ter, e portanto montar uma peça de teatro exige muito dinheiro, mesmo que os atores não sejam remunerados, mas é preciso fazer cenografia, é preciso sonoplastia, é preciso essas coisas todas, portanto é preciso haver investimento. Não havia, portanto a associação também não tinha aporte para fazer isso, então nasce esta necessidade de criar uma associação e de desvincular o teatro, então nasce o Grupo de Teatro de Novelas. Nasce a 16 de outubro de 1999 e desde aí nunca mais parou. Muito bem. E a nível de membros, quantos membros é que têm atualmente, assim, para termos uma ideia? Ativos, temos 8. Ok. Mas, estava a dizer ativos, Porque mas... temos alguns membros, temos um membro, por exemplo, de licença de maternidade, uma gravidez de risco, temos outros membros que estão na faculdade e então cancelam em stand-by, fazem aquela atividade. Temos outros membros que são enfermeiros e por aí fora, então é mais difícil conseguirem conciliar. Exatamente. Temos outros ligados à comunicação social. Então o que é que eles fazem? Participam esporadicamente, ainda agora vamos ter a apresentação de um livro e vão participar esses elementos, mas ativos e envolvidos nestas peças de teatro, neste momento, são 8. O que é obra para fazer um teatro de revista, mas nós fazemos-lo. E como é que funcionam os ensaios? Como é que funciona a nível da sede? Tem um espaço próprio ou não? Temos um espaço que houve um protocolo cedido quando houve a junção de freguesias. Portanto, o Salão da Freguesia de Novelas ficou cedido ao GTN, e a parte de cima ficou cedida à Associação Recreativa Novelense, por isso temos um espaço próprio, uma sede própria. Os ensaios normalmente são às sextas-feiras, exceto quando há necessidade de ensaiar mais vezes, que depois entre nós acabamos por decidir E fazem os ensaios nesse nesse espaço, exatamente. Mas depois, a nível de espetáculos, por exemplo, e novelas, é ainda nesse espaço? Ou... Nesse espaço. Também Fazer nesse espaço. Os nossos espetáculos, e quando algumas associações ou até pessoas particulares que precisam do espaço para algo, desde que não esteja ocupado, o espaço é cedido também para outras atividades. Muito bem. Então, em relação às peças, mais concretamente, quem é que começa assim a pensar e a depois pôr para o papel? Ela é mais idiota do que eu. As peças sempre foram escritas pelo Fernando Leal. Portanto, Fernando Leal era tudo. Era um grande encenador, era um grande autor, era um grande ator. Um grande amigo. Um grande amigo. Era um grande tudo. Um grande homem. E nós nunca vamos deixá-lo morrer enquanto estivermos já à frente da associação. Até porque nomeamos o salão, e foi renomeado agora
em setembro do ano passado, como Espaço Cultural Fernando Leal. Portanto, deixou de se chamar Salão Polivalente e passa-se a chamar Espaço Cultural Fernando Leal, exatamente para eternizar o nome dele, que foi o grande impulsionador da cultura em novelas, em Penafiel. Eu usava dizer em Penafiel, até que recebeu a medalha de mérito da Câmara Municipal nesse âmbito. Portanto, ele foi sempre o autor e nós decidimos, enquanto grupo de teatro, por exemplo, temos uma revista agora que é o Zé Abre a Pestana, mas terá sempre Algumas peças dele. algumas peças do Fernando Leal. Ou seja, nunca Porque ele como deixa... escreveu tantos anos, há sempre algumas peças que quanto mais não seja, já estão esquecidas. Então, Vamos porque ele escreve desde 72. Então nós vamos sempre és com buscar a- algumas, e há Exatamente. algumas que ele escreveu que ainda não saíram em cena. E temos a autorização da família para o fazer. E por isso em todas as revistas, enquanto nós estivermos à frente, estará sempre presente peças de Fernando Leal. Portanto, aparece Fernando Leal primeiro e depois Joana Barros. E até nisso eu gosto de o pôr à frente, porque o que nós somos hoje a ele devemos. Eu tinha 14 anos quando ele me foi pescar, assim, tipo, Jesus pescou Pedro, ele pescou a Joana. Mas como é que surgiu esse? Ele olhou e viu aí potencial? Eu estava na igreja e depois também fui expulsa da igreja, mas isso é outra coisa que não vou lembrada para aqui, por causa de cantar na igreja, da minha voz. E eles achavam e acham que eu canto bem. E então ele na altura precisava para fazer o teatro-revista era muitas marchas, e então ele precisava. Eu tenho uma voz muito grave e muito forte e não preciso de microfone, se tiver que abrir, como ele dizia, tu abres as goelas e pronto, e foi-me buscar. Na altura não havia microfones. Não havia microfones. Atenção. E- Nós fazíamos revista, a música era tocada ao vivo e as vozes eram nossas para tudo. Por isso, E num tínhamos salão que toda a as- gente tinha de ouvir. Tínhamos que as projetar e era bandolinha, viola, guitarra, portanto, 3 instrumentos de cordas e ter uma voz que sobrepusesse os 3 instrumentos não era fácil. E claro que eu vi naquilo uma oportunidade e fiquei a adorar aquilo e pronto, nunca mais me desvinculei do teatro. Desvinculei-me, tive 2 anos parada quando fui para a faculdade, porque entrei em Bragança e depois pedi permuta para o Porto. Assim que peço permuta para o Porto, já regresso ao ativo. Pronto, porque uma revista é muito complicado de gerir quando se está distante de casa, porque a revista é assim, se faltar um elemento já não consegue comportar a revista, porque aquilo é tudo sequencial. Não consegue alterar os quadros. Por exemplo, ao passo que se for uma comédia, eu tenho 2 pessoas que até sabem o mesmo papel e conseguimos complementar, na revista não, falta uma pessoa e já é sequencial, já não conseguimos fazer. Então estar a aprender um grupo por causa de uma pessoa é extremamente injusto, é o que nós temos neste momento. Já fomos 22 a fazer revista, que é assim que deve ser, temos corpo de baile. Neste momento não temos corpo de baile, mas nós também damos o bailinho ao país com a revista, portanto não precisamos de corpo de baile. E fazemos com 8, fazemos com quem quiser, estamos sempre abertos e a pedir pessoas para entrarem para o teatro, para virem. O teatro tem inúmeras vantagens, fazer parte de um grupo de teatro, mais do que fazer parte do GTN, é fazer parte da nossa família, porque é isso que nós somos mesmo. Quando um está em apuros, vai toda a gente, é tipo cigano do teatro, que lá vai o pessoal todo tentar resolver e tentar ajudar. Pronto, e portanto desde já, se me deixarem, fica também o convite a todos que nos estiverem a ver e gostarem de fazer teatro, venham ter connosco, venham experimentar. Já temos pessoas que foram lá, experimentaram, olha, não gosto muito, tudo bem, não há problema nenhum, mas foram lá, tentaram, viram, portanto fica o convite aberto. Se não descobrem. Aqui novos elementos, uma nova Joana, vamos buscar uma nova Joana. Exatamente. É bem. Nós temos um ator que está a trabalhar em Lisboa que começou com 11 anos no teatro de infantil e seguiu. Adorou Adorou foi tirar e seguiu, tirou o Neste curso. momento Por isso. trabalha como redator na SIC, qualquer Assim, coisa assim. bem. Mas foi ali que começou e foi ali que lhe pegamos o O bichinho. bichinho. Começou da abelhinha, Da minha- vestinho de abelhão. Eu dizia que ela era um abelhão. Por isso. Mas parece que resultou, por isso se calhar é esse sim, o truque. sim. Se calhar é. Fazer abelhinhas. Fazer um espetáculo de abelhinhas, todas vão seguirem com meia. Por acaso não me esqueço desse espetáculo. E por falar em espetáculos, pelo que nós percebemos, todos os vossos espetáculos têm entrada gratuita ou então têm algum cariz solidário. Exatamente. Porquê isso? Porque parece-me que isso é um fundamento vosso. Isso é um pilar. Foi por isso mesmo, desculpa, que se criou o grupo. Para ter uma pequena ajuda da Câmara e não ter que cobrar bilhetes. E tentar levar alegria, muitas vezes, a pessoas que precisam de umas gargalhadas. Não é? Levar cultura, alegria às pessoas. Muitas vezes, se lhe for cobrar um bilhete, e então falando no dia 2, na altura 2, é muito complicado, não é? Sabemos a dificuldade de muitas famílias. E o irmos lá e estar 1 hora, as pessoas a rir-se, a divertir-se e não ter que pagar,
aquele bocadinho é muito gratificante para nós e para quem está no público. E então é por isso. O Liel criou exatamente isso, ele tinha um pilar que vai permanecer, digamos que são os mandamentos do DGTN, e o primeiro mandamento é: a cultura deve chegar a todos e de forma gratuita. Porque quem é pobre não tem acesso ao teatro, porque nós corremos as freguesias todas, as mais distantes, pessoas que nunca tinham ido ao teatro, não sabiam o que era o teatro, entravam a medo. Eu lembro-me em 1994, quando fizemos a revista a Novelas, Shows e Tudo. Foi a primeira revista que fizemos. Foi a Novela, Shows e Tudo, como revista. Revista, enquanto nós integrantes. Portanto, eram 22 pessoas, aquilo metia medo, era carrinhas cheias de material, porque na altura era madeiras, os cenários eram em madeiras, as pessoas iam para a freguesia ver, e o que é que se está a passar? Parecia um circo, muitas vezes comparavam-nos ao circo, porque isto é que é teatro. Pronto, essa era a grande, é o grande mandamento que ele nos deixa, e é isso que nós tentamos fazer mesmo. Claro que nós também fazemos alguns que são pagos, mas é de cariz solidário. Agora tivemos na Aldaf e tivemos para angariar fundos para as associações, mas nós, enquanto teatro, não cobramos rigorosamente nada. Temos sempre vários espetáculos solidários e este ano já fizemos alguns em lares, porque sabemos que essa comunidade tem mobilidade reduzida, alguns estão institucionalizados e não conseguem ir ao teatro, então nós levamos o teatro a ele. Tivemos na Casa Belo Horizonte, no Carnaval em Sete, foi fantástico. Tínhamos na revista, temos um padre e eles estavam convencidíssimos que o padre era real. Era padre. E então, vocês, pessoas de idade, seu padre, perdão-me que eu não vou à missa, eu não tenho ido à missa. Quando se deparam que aquilo era um teatro, foi muito cómico. Eles desataram às gargalhadas e só diziam: ainda bem que eu não confessei meus pecados. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Fomos também comemorar o Dia Mundial do Teatro na Santa Casa da Misericórdia. Na Fiel também foi fantástico. Portanto, procuramos sempre ter estas datas comemorativas e ir a alguma instituição onde as pessoas realmente não têm maneira de chegar, nem maneira de ir ao teatro. Lá está, o teatro é para todos, a cultura é para todos. Se nós não conseguimos fazer melhor, fazemos pior, mas não cobramos nada a ninguém. Portanto, se alguém nos quiser dar um donativo, também é bem-vindo. Também tem acontecido. Ainda agora vamos organizar um evento de 3 dias e tem uma junta que não é daqui da localidade, é da Amarante, a Junta de Freguesia de Feridão, que nós fomos lá fazer um espetáculo e a título gratuito, e eles gostaram tanto que fizeram questão de nos dar um donativo. E eu fiz questão de usar esse donativo na organização deste evento e colocá-los como apoiantes, porque eu acho que é isto. Se nós chegamos a todo lado, eles também nos podem, não tem que ser na Fiel para nos ajudar. Sim. Nós vamos a todas, já fomos ao Seixal, nós vamos começar agora em maio uma digressão por festivais, porque vamos parar tudo a seguir esta mostra de cultura e arte, e vamos começar a digressão com os festivais, vamos correr os festivais todos, desde Boticas a Douro, Lazarinha, Lamego, portanto vamos correr estes festivais todos que nos convidam e nós ficamos todos contentes, é sinal que as pessoas nos reconhecem. E é uma coisa que nós notamos, é que a revista não é assim tão divulgada, não há muitos grupos a fazer revista, e quando nos recebem é diferente levar uma comédia e levar uma revista. É uma interação com o público fantástica, nós pomos-nos a cantar, eles riem, nós muitas vezes temos que ter um improviso, porque eles interagem com a personagem. E é sempre diferente. E por isso é que nós temos que ter um grande calo, porque eles interagem, lançam a bomba e nós temos que pegar naquela bomba, aproveitá-la e depois responder e continuar o espetáculo. E continuar o espetáculo. E às vezes até sai já temos pessoas que vão ver a revista e disseram: a revista nunca é igual. Eu disse: não, nem nunca vai ser igual, porque depende do público. Se o público me estiver a dar qualquer coisa para eu beber, ela não vai ser igual, porque eu improviso na hora e a peixeira já não vai dizer nada daquilo que estava. Pronto, por isso é que é tão difícil termos atores, porque depois temos que ter atores que saibam pegar naquilo que eu vou dizer. Porque se eu disse, se estiverem à espera daquela deixa certa, não a vou ter. Não a vão ter, na revista não a vão ter. A menos que seja mecanizada, e nós não fazemos nada mecanizado. Eu lembro-me, foi há 22 para 23 anos, foi quando eu tive um aborto em palco. Sofri o aborto em palco. E então tinha um tio meu que foi ver a revista 4 vezes. E eu disse: tio, vais ver outra vez? Epá, vocês nunca fazem um espetáculo igual. Tu tem que ir sempre. Era sempre diferente, diz ele. Nós às vezes nem temos essa noção, não é? E não é porque não sabemos o texto. Não. É porque exatamente aproveitamos tudo o que o público nos vai dar, e porque é uma maneira de os pôr a participar e integrarem eles próprios o espetáculo. Claro. Quando eles dão uma dica e nós pegamos nessa dica e os trazemos, eles são nossos naquele momento. E então é uma dinâmica diferente. Uma dinâmica é sentir uma barreira entre si e o ator.
Outra dinâmica é envolvê-lo de tal forma que ao fim da noite já acha que participou no espetáculo. E nós tivemos isso em Fridão. Tivemos em Fridão um rapaz que gostava imenso de fazer teatro, e lá não tem nada grupo de teatro. E ele não havia uma peça que ele não intervisse. Dava sempre poucas. Sempre. E depois ria-se quando nós o íamos buscar. E no fim ele disse que foi a noite. O miúdo tinha algum handicap ali, e nós fizemos questão de o cumprimentar logo de início e trazê-lo para a nossa beira enquanto público. A primeira personagem pegou-se logo com ele, fomos nós que pegamos com ele. E ele no fim disse-nos que foi a noite, a melhor noite da vida dele. Pronto, e é isso que nós levamos. Nós não queremos brilhar e ser os melhores, e o melhor ator, e a melhor atriz, Não, nós queremos trazê-los, levar mesmo a cultura e dizer assim, marcamos a diferença durante 1 hora na vida destas pessoas. E durante 1 hora valeu a pena as 40 que nós tivemos a ensaiar e todos os sacrifícios e todo o dinheiro que nós investimos a título pessoal. E tempo, principalmente. Eu fui há 2 anos, não foi que fomos a Carrazeira de Anciães ao Festival do Douro. E então nós, quando demos por ela, a sala tinha-se levantado e estavam todos a dançar. E nós olhámos, porque pronto, o público está escuro, não é? Nós, de repente, estava tudo a dançar. Não é normal, não viste alguém... Nossa, um espetáculo, assim, qualquer coisa mesmo. Muito engraçado. Muito bem. Estou a ver que aqui há todo este amor por estas reações do público, pelo público. É uma mistura aqui muito interessante, que é este altruísmo de levarem a cultura gratuitamente a todo lado e para além disso não colocarem um espetáculo só para o público ver, mas para o público participar, não é? Portanto, para fazer parte do espetáculo. É um belo exemplo. E neste momento acho que estão a começar um projeto novo. Para envolver aqui ainda mais. Estamos a criar. Nós já tivemos muito tempo o teatro infantil. O Leal era excelente encenador, mas com crianças aquilo era terrível. Ele não tinha muita paciência. E as crianças é algo que exige paciência. E ele levava tudo muito a sério. Aliás, nós às vezes, principalmente comigo, porque eu sou muito criança. Eu sou mesmo uma criança. Eu estou no meio das coisas, eu não consigo ter uma reunião séria, porque eu no meio da coisa séria estou a dar piadas e a brincar. E então as crianças são mesmo assim. E ele começava, eu desisto, que ele tinha muito essa coisa e batia assim com os pés. E às vezes saía pela sala fora e eu chegava assim os miúdos. Eu, espera aí um bocadinho que ele volta já, mas vamos nos concentrar, pelo amor de Deus. Era muito passar 10 minutos, ele acalmava-se lá, vinha ele outra vez. E já tivemos muitos anos, mas também não foi por causa disso que ele acabou, embora seja isso que marca os miúdos começaram a ir para o futebol. Mas tinham outras atividades curriculares e os pais ainda hoje priorizam mais o futebol do que o teatro. Isto notava-se, era notório. Se tivessem jogo, tinham que ir e o teatro ficava e tinham que se adiar os espetáculos. E lá está, uma peça. E em miúdos, nós não temos dois miúdos para o mesmo papel. Portanto, cada miúdo tem o seu papel. Faltando um, já não faltava outro. Depois os miúdos começam-se a chatear entre eles porque aquele vai sempre para os jogos e porque não conseguimos marcar espetáculos. Ele acabou por desistir. Entretanto, eu sou mais resiliente. E portanto mas era o sonho dele voltar a ter. Aliás, ele quando faleceu estava exatamente a conversar connosco que havíamos de voltar a ter crianças e nós até começámos a rir, mas tens a certeza absoluta que estás a ficar velho, estás a começar a ter paciência, porque o sonho dele era mesmo esse. Portanto resolvemos já ativar isso e eu vou tirar os sábados da minha vida todos de manhã para pegar nesse projeto. É o Crianças em Cena, já temos bastantes inscrições, miúdos com balé, com formação que querem vir experimentar. Acho que vai ser a primeira peça e ainda não saiu, já devia estar cá em janeiro. Mas o nosso princípio é que tem alguma coisa de Fernando Leal e vai ser feito um musical. O Fernando nunca escreveu um musical. Portanto, está-me a exigir muito de mim adaptar uma das peças que o Fernando escreveu para um musical, para que tenha algo dele ali. Pronto, e por isso é que eu ainda não comecei. É um projeto muito interessante, não tem só teatro, envolve psicólogas, envolve professores de canto, porque nós, enquanto GTN, só fazemos a encenação, mas depois todos os pais têm a liberdade de os inscreverem em vários workshops que vão decorrer durante o projeto, dado por técnicos e profissionais,
workshops que trabalham as emoções, que trabalham a expressão corporal, que trabalham a dança, a postura, portanto, coisas que as crianças, não é obrigatório, claro que é pago e remunerado porque não é dinamizado por nós, mas que as crianças vão ter acesso e criarem ali um bocadinho mais de aprendizagem, e algumas querem mesmo ir para lá porque querem ver se é aquilo que gostam. Vou ter um workshop de voz, vamos ter vários workshops. Portanto, eu dinamizo essa parte, o GTN, e eu vou ficar na encenação. E depois temos esses técnicos que vão andando connosco, e por isso eu acho que as crianças que estão inscritas e que eu já fechei inscrições, que de facto vão ganhar muito com isso, porque vamos trabalhar muitas outras coisas que são necessárias para o teatro, que ninguém se lembra, como as emoções, a parte corporal, a expressividade. Era isso que eu ia dizer. Exatamente. Portanto, vão sair deste projeto certamente muito mais ricos. Eles estão ansiosos, acho que os pais estão mais ansiosos que eles. Estão sempre a ligar. Mas Joana vai começar. Eu quero muito começar, mas com estes projetos todos do GTN e com esta mostra e mais o Festival de Teatro, e nós trabalhamos. Portanto, Ainda tem uma vida pessoal. Exatamente. Tem que conciliar com isto. Temos uma vida pessoal, e eu tenho, além do trabalho, tenho outras associações e outros sítios onde me envolvo-me em tudo. E depois é muita coisa. É raro o dia que eu não me deito às 2 da manhã ou às 3 e levanto-me às 8, 9. E quando começo a escola, levanto-me às 7 para levar os meus filhos. E o tempo parece que não chega. Portanto, por muito que eu queira, eu não está esquecido, meus queridos. Eu vou abrir e vai ser em junho. Eu já lhes disse, vai ser em junho, e o que só está mesmo isso pendente. Eu tenho que adaptar isto para um musical e tenho que mandar fazer as músicas, porque nós não podemos usar no teatro músicas de outras pessoas, não temos que pagar os direitos. Então é preciso temos um músico que nos constrói as músicas e nos grava, e portanto, sem eu ter a letra e sem eu perceber que tipo de musical é que eu consigo adaptar naquela peça, porque eu podia pegar uma peça qualquer e ia encená-la, mas já não tínhamos o Fernando. E o Fernando tem que estar em tudo, vai estar sempre em tudo. Portanto, se nós ficarmos lá até velhinhas, ele lá estará. Aliás, o Fernando é culpa disto, porque nós temos, há uns anos atrás, demos uma entrevista na rádio, na Fiel, e o assunto era Fernando Leal e teatro. E eu, na altura, disse que se o Leal morresse, o teatro para mim acabava. E não consegui cumprir isto, porque o Leal morreu e deixou-nos uma revista para estrear em mão. E era muito injusto a revista não sair, porque ele estava doente nos últimos dias e vinha para os ensaios, já quase nem falava, já quase nem se arrastava, e o sonho era que a revista saísse, e não consegui deixar para fazer cumprir o sonho dele, e depois pronto, já estou aqui há 5 anos outra vez. E agora não deixamos mais. Pronto, agora vai ser até sermos velhinhas ou alguém nos expulsar de lá. Pronto. Ou eu ficar com Alzheimer e começar a dizer os textos todos ao contrário, mas pronto, aconteceu. Pode. Mas aí também era uma revista muito engraçada. Sim, exatamente. Mas até porque arrastamos já para o final da nossa conversa, porque o tempo vai E andando. a conversa está boa, não é? É. Isto é uma revista. Acaba por ser também, improviso, mas também. Acham que, até porque indubitavelmente já falámos no Fernando Leal aqui durante a conversa umas vezes. Nós falamos sempre Mas dele. isto está sempre. É verdade, e é justo que assim o façam. E acham que todo este trabalho que vocês têm feito, continuam a fazer, e com estas novas valências, com estas novas experiências do teatro infantil e etc., acham que no fundo é uma justa homenagem que lhe fazem ao nome dele, e acham que ele ficaria orgulhoso do trabalho que têm feito? Isto é assim uma piada entre aspas. Nós achamos que ele está sempre connosco. Nós estamos no salão e às vezes olhamos para trás porque achamos que o estamos a ouvir. E nós vamos para fora levar teatro e ele está connosco. Nós sentimos-lo em cima do palco connosco. Por isso ele está sempre connosco. Mas sentimos-lo mesmo, não é o dizer. Ainda no outro dia olhámos as duas para trás e nós, isso não era o Leal a falar. Esquece, pronto. São muitos anos. Nós queremos nesse espaço um local onde temos algumas roupas que foram dele e que ninguém nunca mais vai usar, juntamente com algumas peças que nunca ninguém vai jamais serão fazer. feitas. Porque são dele. São peças mesmo dele. Estão lá. E a única foto, ele não gostava de fotos, testava fotos, dizia que não queria nada, mas tem uma entrevista e, portanto, se ele tornou pública aquela entrevista, também nos deixa usar a foto. E está lá. E muitas vezes eu passo muitas vezes mais do que eles. Eu passo muitas horas naquele salão fechado. Então, quando tenho que escrever, passo imenso.
Vou lá para dentro, fecho-me e digo, agora anda cá, senta-te aqui e mexe estes cordelinhos e inspira-me. Porque eu sou das ciências, não sou das letras. Eu sou das matemáticas, das químicas, das biologias, portanto, agora, olha, pega na minha mão e leva para onde tu achas que deves levar. E ele assim faz. E ele assim acho que tem feito, porque o feedback tem O sido engraçado positivo. é que não somos só nós. Eu vejo, por exemplo, neste caso a minha filha, que é quem tem mais ligação, ela começou no teatro com 5, 6 anos. Na altura, ela foi diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade, e então ela e a Alce dava para começar a inserir, para quebrar algumas das limitações que as crianças têm. E então é muito engraçado, porque ela tem agora 20 anos e está constantemente a falar nele. No dia ela assim, este ensaio, sinceramente, não tem jeito nenhum. Se tivesse aquilo leal, estava tudo já direito. Já estou a brincar muito. E ela própria, com 20 anos, e eu até disse à minha irmã, assim, ela repara que a Fabiana sente o que nós sentimos. É uma miúda com 20 anos, não é? E ele está ali presente. Não entende? Quem o conheceu jamais o consegue esquecer. Quem viveu com ele vai Jamais- perpetuar o nome é. dele para sempre, porque ele, acima de tudo, foi um excelente ser humano. Era Era a alguém pessoa mais inesquecível. altruísta que eu conheci até hoje e acho que não conheço mais ninguém como ele. Os outros estavam sempre primeiro. Sempre. Era alguém fantástico. É uma justa homenagem. Fazem com este Sem trabalho. dúvida, o trabalho tem que continuar, porque sem dúvida que uma pessoa assim merece que o seu nome perpetue por muitas gerações. E agora, para terminar, que como tínhamos dito, a conversa estava muito boa, mas temos que terminar. E aqui a pergunta que eu vou fazer é para as duas, que se calhar as duas terão aqui opiniões diferentes, mas todo este trabalho, que é muito, que é difícil, traz uma recompensa. E é isso que faz todos os dias continuar e continuar e continuar. Para vocês, qual é que é a melhor recompensa de todo este trabalho associativo, voluntário? Para mim, a maior recompensa é mesmo isso: é sentir que fazemos a diferença na vida de alguém, é ver o sorriso de alguém, é integrarmos pessoas com dificuldades e quebrar estigmas. Para nós tem sido extremamente importante. Um dos estigmas foi este, com a filha dela, que também é minha afilhada. As crianças diziam como é que ela é hiperativa e está cá. É um ser humano como os outros e tudo se consegue. Com o fazer, tudo se consegue. Eu também sou terapeuta ocupacional e, portanto, jamais trabalharia de outra forma. E este teatro infantil também vai ser inclusivo. Também tem uma criança com síndrome de Down, que quer integrar, e será muito bem-vinda e vai brilhar certamente. Vamos fazer com que ela brilhe, mais do que nós costumamos dizer, quando temos alguém que precisa de brilhar, às vezes dizem, Joana, agora fazes pouco teatro. Eu disse, porque não sou agora que tenho que brilhar, eu tenho que me preocupar em pô-los em cena, o meu tempo de estrela já passou, eu agora preciso de os impulsionar, empurrá-los para brilhar, e às vezes no teatro isso é muito importante, e é essa a minha recompensa, não só com o público, mas às vezes com o colega. É nós ficarmos ali, porque no teatro há sempre o que sobressai e aquele que dá. Para mim são iguais. E é tão importante, ou mais importante, aquele que não faz sorrir do que o que faz. Porque o que faz sorrir tem que ter uma deixa para o fazer. E a pessoa que está lá a aguentar, sem que ninguém se ria dela, não é fácil. E, portanto, eu dou muito valor a isso e saber que, por exemplo, nós enquanto atores e enquanto vida, e temos muitos colegas nossos que já passaram por muitas dificuldades, e a maior recompensa até nem é com o público, é para connosco, é para com a nossa família, que nos ensaios vamos ajudando muito uns aos outros, vamos crescendo, vamos fazendo estes jantares. Portanto, desculpem-me o meu egoísmo, por assim dizer, não é claro que eu fico muito feliz com o sorriso dos outros, ajudo imenso os outros, mas a nossa família e ajudarmos uns aos outros e termos ali uma família alargada, além da nossa família nuclear, para mim essa é a maior recompensa. Eu só acrescento, pelo menos para mim, há quem vá ao ginásio para se estressar, não é? Correr, esqueço o exercício físico para mim. Estas atividades é onde eu descarrego, percebe? O meu stress do dia-a-dia. É onde eu esqueço... E recarrego, exatamente. É onde eu consigo sair de um dia de trabalho. À sexta-feira, por exemplo, saio de trabalhar por volta das 8 e às 9 estou no ensaio. Mas chego ao ensaio e esqueço todo o dia difícil, toda a semana que tive. Porque é como a minha irmã diz. Exceto quando a ensinadora é chata. Essa é fácil de aturar porque é mais nova do que eu
é da família, a gente manda dar uma volta. É assim, é onde eu consigo descarregar e carregar ao mesmo tempo, consigo esquecer os problemas, as dores de cabeça e passar ali um bom bocado. É um bocado isso. Embora a nossa vida com isto é sempre a correr, não é? Claro. Mas sim, como, mas como pronto. já vamos dizendo aqui no programa e conhecendo muitas pessoas que comprovam isso, quanto mais ocupamos o nosso dia, mais tempo arranjamos para fazer e mais, não é? É E sempre. portanto, quem corre por gosto não cansa, e cansa. portanto, Cansa. Cansar, cansa. cansamos nisso, não é? Dá Sim, continuidade. mas desliga-se essa ficha e nem se nota. Joana e Karina, muito obrigado por terem estado cá, Obrigada. por terem trazido um bocadinho aqui do trabalho do Grupo Teatro de Novelas e terem mostrado aqui, no fundo, a homenagem que vocês fazem todos os dias pelo teatro, pela cultura e principalmente pela pessoa que também Que iniciou isto. todo este projeto. E obrigado por nos mostrarem às pessoas lá em casa quem são e quem é o Grupo Teatro de Novelas e se calhar estará lá em casa alguém que diz, se calhar vamos aparecer lá, vamos trazer os nossos filhos, vamos fazer alguma coisa por isso, porque no fundo este programa também tem esse intuito e no fundo também é para incentivar as pessoas a largarem as televisões, os tablets, essas coisas que prendem tantas horas hoje em dia e dedicarmos a alguma coisa Não mais. só crianças, adultos. Também. E, portanto, e no fundo vocês até precisam de pessoas e daria jeito de terem mais. Muitas pessoas. Nós temos só 8 e tem sido desgastante fazer uma revista só com 8 porque é um fora dentro. E não há tempo de ir para os camarins, é atrás do cenário que nós nos despimos. Claro. Porque temos que sair. E às vezes vamos para o cenário já com 2 roupas vestidas, que é para Tiramos chegar uma e já temos outra. Vamos esperar que. Toda a logística É é isso. complicado. Vamos esperar que estejam cá uma próxima vez a dizer que afinal, em vez dos 8, já são 80 quase, que já têm que selecionar. Fazemos 25 anos. Então poderá ser por aí. Seria aqui uma grande Já oportunidade. fazemos 25 anos, já estamos aqui a tentar programar o que é que se vai fazer. Não queremos nada pomposo, porque ele também não era assim, era a pessoa mais simples que conhecemos, portanto será uma dinâmica muito simples, mas assente no primeiro mandamento dele, levar a cultura para todos. Gratuitamente. Exatamente. Que é Essa importante, uma bela mensagem. será o Mas nosso é o mote para nosso os 25 pilar, anos. será o nosso pilar já para festejar os 25 anos. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. E agora passamos então aos nossos últimos convidados de hoje. Mais um grupo de teatro de uma freguesia que também tem muita Uma história. longa história com o teatro que se perdeu um bocadinho, mas parece que agora está mais viva que nunca. É verdade. Vamos conhecê-los. Ora bem, já estamos então de regresso com os nossos últimos convidados de hoje, tal como eu tinha dito, um grupo de teatro que representa uma freguesia que também já tem muita história no teatro a nível do concelho. Bem-vindos então aqui Marcos Santos e Manuel Rocha, que fazem parte do grupo de teatro de Valpedro. Muito bem-vindos ao nosso programa. E antes de mais, falarmos aqui sobre o vosso grupo de teatro. A história no fundo, da freguesia de Valpedro ligada ao teatro já tem muitos anos, mas apesar disso, vocês surgiram apenas em 2021. Querem-nos contar um bocadinho essa história? Sim, é isso, é verdade. O teatro em Valpedro é uma, digamos que pode ser considerado uma tradição com muitos anos, porque acho que até podemos dizer mais de 100 anos, não é? Sim, Porque, há registros de grupos de teatro em Valpedro já no século XIX. sim, e o teatro sempre esteve muito enraizado lá na freguesia e principalmente a tradição lá em Valpedro é o teatro no dia de Páscoa. Essa foi uma tradição que ficou sempre e que foi passado de anos em anos, sim, e de geração em geração e ficou muito naquele povo presente o teatro no dia de Páscoa e isso é uma coisa interessante. E também em termos de Natal e tudo, também acho que tiveram sempre algumas apresentações e pronto. Mas no fundo, antes de criarem o grupo em 2021, já há alguns anos que não havia teatro na freguesia. Ou vocês ainda se lembram assim de alguma coisa? Eu não me recordo muito bem, não sei. Sim, eu recordo-me vagamente que ia ver uma peça ou duas do antigrupo, do Grupo Teatral e Cultural de Valpedro, que era o grupo que existia antes do nosso, mas depois
lá no início dos anos 2000 eles terminaram a atividade. Pronto, mas, sim, desde aí que não havia nada desse aspecto em Valpedro. Então, e o que é que fez 20 anos depois vocês se lembrarem de reavivar esta... Foi o gosto pelo teatro. Eu pessoalmente falo por mim, tenho um gosto muito grande pelo teatro e já fiz teatro na escola e pronto, em várias atividades. E sentia falta de fazer teatro, ainda que fosse amador, mas e percebemos a certo ponto que se não fôssemos nós se calhar avançar com um grupo, não teríamos essa oportunidade dentro da nossa freguesia. E isso é o que nos levou aos dois, esse gosto pelo teatro, a tomar essa decisão de juntar um grupo de amigos às cegas. Foi combinar e reunimos lá um dia e nem tínhamos nada, nem sabíamos como é que ia funcionar, mas o ponto de partida foi o teatro. E depois logo ali daquela conversa saiu o que tem estado agora, o que temos estado a apresentar agora nestes últimos 2 anos. E surge aqui o grupo, então, aqui já no final de 2021, correto? Nós, 2021, ainda estávamos aqui com a pandemia bem presente, aqui numa situação ainda complicada. Não tiveram receio de iniciar um projeto destes, que tem tanta interação com o público depois, não é? Que depende tanto de atividades presenciais. Não tiveram esse receio de avançar com um projeto destes numa altura dessas? Sim, eu falo por mim, a certa altura, quando começámos os ensaios da primeira peça, eu tinha um bocadinho de receio de, por exemplo, andarmos a trabalhar aqueles meses todos e chegarmos à Páscoa e não podermos apresentar o nosso produto ou o nosso trabalho. Isso era uma coisa que preocupava, sim, mas... Sim, porque até na altura ainda havia muita limitação para Exatamente. de espetáculos. Ou mesmo nós podíamos ficar com Covid, foi o Sim, que aconteceu. Houve uma apresentação em que ele teve que fazer o meu papel porque ele estava sem voz por causa do Covid. Sim, e até me lembro que no primeiro espetáculo tínhamos aquelas todas, desinfetar as mãos à entrada, as máscaras, Acho que era assim. mas para nós isso não foi nada porque era bem pior se não tivéssemos a possibilidade de apresentarmos o nosso trabalho. Por isso foi sempre, conseguimos contornar essas dificuldades e conseguimos seguir com o nosso projeto e até ao dia de hoje. Sim, estávamos sempre com aquele medo do presidente que pudesse chegar ao dia e haver alguma regra que viesse, que aquilo andava sempre para a frente e para trás. Exatamente. Só que no final acabou por correr tudo bem, conseguimos ter a casa cheia, ainda com as máscaras que tapavam um bocado os sorrisos das pessoas. Mas as gargalhadas não dá para tapar. E neste momento, atualmente, como é que funciona o grupo? Quantos membros é que tem? Quantos é que fazem parte? Quem é que faz as peças? Quem é que escreve? Agora, neste momento, o grupo é constituído por 16 elementos. Dentro de pessoas que representam e pessoas de staff e pessoas de, sei lá, de apoio, som e luz, essas coisas todas. Somos 16 elementos neste momento. Ok, ou seja, nem todos representam, têm algumas pessoas que só ajudam mesmo nessa questão de mais técnica. Sim, não Sim, é? nem todos estão à vontade para... Exatamente. Sim. E quem é que escreve as vossas peças? As nossas peças têm sido, estas últimas pelo menos, têm sido por pesquisa minha e do Emanuel. Não temos ninguém que escreva peças ainda portanto nós pesquisamos e escolhemos umas peças e fazemos as nossas umas leves adaptações. A história mantém-se, acrescentamos ali só uns pormenores ou outros que nos faça sentido para nós. Numa primeira fase, não é? Depois nos ensaios vamos acabar Sim. por acrescentar imensa... A peça que imenso começa conteúdo. hoje, passado 30 dias, já está uma peça completamente diferente. Quem conta e reconta. Acrescentei ponto. É isso. E como diziam as nossas convidadas anteriores, Sim. cada peça nunca é igual à outra porque há sempre coisas diferentes a acontecer. Exatamente. A forma como eles interagem também Vai mudando. faz. E os vossos ensaios? Onde é que vocês fazem os ensaios? Já têm um espaço próprio ou ainda é aqui algo improvisado? Mas, para já, temos a felicidade de Parque da nossa freguesia nos emprestar o Salão Paroquial de Valpedro. Portanto, é um espaço da paróquia, mas ele cedeu-nos
e é um espaço grande, está um bocadinho degradado, mas vai Mas tem ser as condições para vocês conseguirem fazer os ensaios. Sim, os ensaios e as apresentações, sim. Aquilo já é um espaço onde faziam esta história toda que estivemos a falar anteriormente. Era tudo passado lá. Portanto, nós estamos ok. num espaço onde já foi feito muito teatro e com muitas condições para os anos que se passaram e para as obras que não foram feitas, entretanto, e tudo. É um espaço que ainda conseguimos ter as condições, pronto, mínimas. É uma sala que conseguimos colocar lá 360, 70 pessoas, portanto, para nós, Sentados, sim, pessoas sentados, sentadas. sim. Portanto, tem sido para nós, porque temos tido bastante aderência, bastante aqui à nossa peça, pronto. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Vocês tiveram vocês surgiram em 2021. A estreia foi em 2022. Exatamente, tiveram a estreia em 2022 e encheram o salão. Estavam à espera dessa receptividade das pessoas? Sim. Quando começámos, não. Não. Nós estávamos, vamos começar, vinha a nossa família e enchemos aí 40, 50 lugares, que eles têm de vir, não é? Sim, fizemos muitas vezes essas contas. Nós sozinhos, certeza que não vamos estar porque vamos ter cá as nossas famílias agora. Como éramos muitos, até dava para encher um bocadinho. Só que depois, quando começámos a vender os bilhetes, nós optámos por uma estratégia um bocado mais de secretismo, de vai haver uma peça, mas ninguém sabe quem é. Portanto, depois conseguimos ter um vídeo com uma personalidade a divulgar a nossa peça, que foi o Toy. O Toy. Portanto, também ajudou a alcançar mais algumas pessoas. Começámos a vender os bilhetes e começou a esgotar muito rápido. E depois, quando reparámos, já estava esgotado. Nem deu tempo para pensarmos se íamos depois se íamos ter muita gente ou não, porque aquilo foi tão repentino que Não foi uma semana. nem depois. Bem, Mas acham que isso aconteceu porque as pessoas da freguesia também estavam com necessidade de ter o teatro de volta? Como já têm essa herança tão grande? sim, eu acho que por mais que se tenha feito publicidade e formas de cativar as pessoas, eu acho que o principal, acho que até passa por esse ponto, que foi a fome da cultura, talvez, na freguesia, porque ainda hoje dizem que, por exemplo, o nosso grupo está a fazer relembrar outras Páscoas passadas ou outros tempos passados e pronto, e dou-nos os parabéns por isso. Por isso acho que acho que isso é o que nos deixa mais felizes e que nos dá a força para continuar. Sim, foi um bocado o lado nostálgico de reviver Páscoas que tinham passado e também este ano já nem tanto isso, já foi um bocado mais por causa do sucesso do ano passado, mas sim, o teatro é algo que está presente na história das pessoas da nossa terra, por isso, e elas também precisavam, faltava cultura na nossa terra, por isso é que nós também quisemos começar. Acho que já não seria igual sem o teatro agora. Agora já não. Eu também acho que sim, acho que sim. Agora já está tudo a pensar no mesmo, quando chega a Páscoa. Na estreia. E este ano tiveram novamente, não é? E estrearam uma nova peça, Terapia Familiar, não é isso? E tiveram então a mesma adesão e sentiram que isto realmente é algo para continuar. Sim. A adesão este ano acho que ainda foi mais notória, porque nós lançámos o cartaz e a venda de bilhetes e passado 3 dias estava esgotado. Ok, isso é realmente um bom sinal. Estamos a falar, não são de 100 bilhetes, são 350 lugares que juntaram e muita gente que Ainda tivemos a andar ali Felizmente, se ficaram calhar, de às fora. vezes a juntar mais umas cadeirinhas para ver se conseguíamos pôr mais, mas foi muito bom porque às vezes certas pessoas nem sequer veem os cartazes, porque aquilo sai assim de repente e nós como somos logo bombardeados, entre aspas, Com pronto. pedidos. Sim, as pessoas têm aderido bastante e isso é muito bom para nós. E a quem não teve a oportunidade de ver e que até esteja com o bichinho e que vá depois tentar procurar onde é que vocês vão, até porque vamos depois perguntar-vos isso a seguir. Assim, o que é que esta peça, Terapia Familiar, qual é o tema? O que é que aborda? O tema desta peça é uma família algo problemática, não é? Sim, Digamos assim. sim, aborda um bocado problemas que muitas famílias
têm de lidar no dia a dia, atualmente, quer seja problemas com o álcool, problemas com a sexualidade, problemas às vezes de falta de comunicação. Portanto, e é uma família problemática, como a Marcos estava a dizer, e depois a peça anda à volta um bocado de um terapeuta que vem tentar ajudar a família. Recuperar a harmonia familiar, não é? Sim, ele vem tentar fazer milagres. Pois. Muitas das pessoas podem se identificar com certas partes da peça, da forma como seria uma família normal portuguesa nos dias de hoje. É verdade, sim. E nós tentamos com esta peça também passar uma mensagem muito importante, que é o que interessa é nós nos entendermos e aceitarmos nas diferenças de cada um, não é? Porque hoje em dia acho que há certos assuntos que ainda são um pouco tabus que não têm que ser, não é? E pronto, e com esta peça é essa mensagem mesmo que tentamos passar, é que aceitarmos conforme somos nas diferenças de cada um. Exato, porque nós temos um bocado o objetivo de não só fazer as pessoas rir, porque nós gostamos muito na comédia, porque lava a alma, não é? Mas que as pessoas que vão ver a nossa peça também saiam lá com alguma coisa, com alguma mensagem, que não vão só lá, riem-se, ok, foi um bom serão, mas não se ficou nada. Então eles vão e queremos que eles também levem alguma coisa para casa. Tem este objetivo também um pouco educativo e de abertura de mentalidades e querem com o teatro também chegar aqui pronto, realmente levar mais alguma coisa às pessoas para além dos sorrisos, é isso? Exato, e acho que faz parte do teatro também, esse lado um bocado crítico. Nós usámos a caricatura para, claro, aumentar um bocadinho as personagens e caricaturar um bocado tudo, para as pessoas se rirem, para ter mais piada, mas no fundo estamos a rir-nos de assuntos sérios. E queremos que as pessoas consigam tentar perceber isso. Se não perceberem à primeira, vão ficar a pensar nisso e vão levar isso para casa. É isso mesmo, é ficarem a pensar naquilo que aconteceu ali e tirarem alguma mensagem. Muito bem. E para este ano, quais são os projetos para este ano? O que é que já têm agendado? Como é que está aí o planeamento? Os projetos ainda estão assim um bocadinho em preparação, digamos assim, ainda estão no segredo, mas podemos bocadinho, podemos desvendar algumas coisas. Nós este ano, em colaboração com a Junta de Freguesia de Valpedra, temos foi-nos proposto esse projeto de, por exemplo, no Dia da Criança, levarmos algo ao centro escolar. E o grupo de teatro fazer algo em colaboração com o centro escolar e dar alguma coisa pronto, às crianças e aos jovens. Sim, ajudar a dinamizar esse dia da criança, junto das crianças da nossa terra. Sim. E também ajudar quem sabe, despertar algum interesse puxar para o teatro pelo também. teatro. Isso até é também aqui uma questão interessante. Vocês são relativamente novos e até se calhar aqui dos convidados que tivemos serão os mais novos. Sim. Acham que já na vossa geração e nestas gerações agora seguintes que falta isso, que falta essa ligação ao teatro, que os jovens hoje não têm tanto interesse pelo teatro também, porque têm tantas atividades, tantas coisas. Acham que faz falta levar mais teatro aos jovens? Sim, eu pronto, acho que sim, cada um tem os seus gostos, não é? Mas a cultura é sempre um ponto muito importante para a sociedade, pronto, e acho que sim, acho que às vezes falta aí mais ligação com o pessoal mais jovem, o pessoal mais jovem, sim. Sim, porque não faltam eventos a nível cultural, mesmo aí na Fiel, e muitas vezes vemos os eventos um bocadinho às moscas, digamos. Sim, em termos de jovens e tudo, não é algo que capte muita atenção. Sim, sim. Um bocadinho mais Sim, por sim, eles, é verdade. levar-lhes mais, se calhar, o teatro e outras vertentes culturais para criar ali o bichinho, não é? Sim, isso é verdade, sim. Então, e objetivos para o futuro? O que é que vocês têm assim em mente? Sim, os macro-objetivos. Objetivos, isso sonhos, acho que toda a gente sonha. Às vezes sonhamos alto, outras vezes depois acordamos e temos que sonhar um bocadinho mais baixo, mas enquanto não se pagar impostos por sonhar, não é? Nós continuaremos a sonhar. E o nosso maior sonho
é sem dúvida ter um espaço nosso. É lutar por fazer nascer um espaço onde possamos fazer o que mais gostamos, que é o teatro, com outras condições, tanto para nós como para o nosso público. É esse o nosso maior, digamos, o nosso maior sonho neste momento. Sim, a muito longo prazo, mas sim, ter um espaço cultural em Valpedro, que é para nós usarmos, né, em primeiro lugar, mas também para divulgar a cultura para outras atividades que Que para além, para vocês, teatro, que fosse também ali um ponto central de cultura na freguesia sim. e que pudesse ajudar até outros grupos ou outras vertentes culturais, não é? exatamente, porque é o que falta lá na nossa terra, falta esse um espaço onde outros grupos possam surgir, porque a nível de associações na nossa terra, que já tem muita história e com muitas associações, atualmente tinha 2, agora surgimos nós, portanto pode ser que se calhar com um espaço cultural, um espaço que eles também possam utilizar, que até surjam outros grupos. Seja mais chamativo, digamos assim, a termos mais presença Proporcione mais essas condições, não é? Para outros grupos se desenvolverem e Exatamente. trazerem a cultura à E freguesia. vocês têm uma característica muito interessante, que há bocadinho falavam do vosso vídeo promocional com o Toy, e agora recentemente também estiveram num canal de televisão nacional, em prime time, também num programa, também a divulgarem o vosso grupo e no fundo também depois até a própria peça e a convidar as pessoas. Acham que é assim, marcar a diferença dessa forma é assim que vão também chegar a mais gente? Isso também foi algo que sempre tivemos os dois em mente e que tem funcionado, que é fazermos algo diferente, tentarmos fazer algo diferente sempre e de forma a cativar mais pessoas ou de forma a alcançarmos mais pessoas, marcando pela diferença sempre e sendo muito... Nós queremos ser muito... Está-me a faltar a palavra, muito... Não sei... Não queremos seguir a rotina, queremos É de isso, vez em sermos quando diferentes. sair fora da caixa, ter assim umas ideias diferentes, seja com os vídeos com personalidades, claro que esses vídeos vão ter muito mais alcance, que vai chegar a pessoas que nem nos conhecem, mas só por ter lá a personalidade vão seguir, é normal, portanto, aí já E depois funciona ouvem bem. a falar no grupo de teatro e podem também ter curiosidade de ir pesquisar e isso só é bom para nós. Eventualmente há de chegar a alguém que até estará a precisar de um grupo de teatro para alguma coisa e pode entrar em contato connosco. Claro. Isso só é bom, mas mesmo noutras peças, por exemplo, houve uma peça do ano passado em que nós fomos a Solide e fizemos um vídeo nosso, bem assim mais cómico e também que alcançou muita gente. Portanto, tentamos sempre assim, não ser só o normal, tentar ser um bocadinho assim fora da Ideias caixa. diferentes, Sim. sim. Acho que isso também nos caracteriza um bocado, é tentar surpreender as pessoas, Tentamos que o seja. É isso mesmo. com humor sempre. E acho que sim, acho que estão a fazer um bom trabalho nesse sentido. E isto tudo dá muito trabalho, é muito exigente. Qual é que é para vocês aquela melhor recompensa de todo este trabalho associativo? Qual é que é aquele sentimento? Ou, lá está, uma recompensa que levam para casa e que faz todos os dias levantar e trabalhar mais um bocadinho neste projeto? A recompensa maior é o público, isso sem dúvida nenhuma. Isto é um grupo de teatro amador, nós não ganhamos absolutamente nada com isto. Nós o que ganhamos é o carinho das pessoas e a força e sem dúvida que isso depois de, por exemplo, uma estreia, o que mais cativa é pormos, por exemplo, uma foto nossa seja nas redes sociais e vermos os comentários das pessoas e pronto, as reações. E aquele carinho todo. Mesmo no dia, não é? Tantos aplausos como quando saímos do palco e as pessoas vêm ter connosco Abraçam-nos. e abraçam-nos e dão-nos os parabéns. Então, isto é gratificante para nós ser reconhecidos. Sim, é Reconhecidos isso. pelo trabalho que fazemos e por ver que as pessoas gostam do trabalho que nós fazemos e que se riem. Sem dúvida que isso é o melhor, é o público. Porque também o teatro sem público não existe. Não, sem riso, não é? Sem riso é só mais um ensaio, que ninguém se ri, nem sabemos se algumas coisas vão ter piada ou não. Claro, claro.
Que as pessoas às vezes riem daquilo que nós não estávamos à espera e, Isso também e é vice-versa. Muito bem. Muito bem, olha, muito obrigado aos dois por terem vindo cá, ao Marcos e ao Emanuel, por terem vindo cá mostrar um bocadinho do que é um novo projeto, o Teatro de Valpedra. Portanto, tem muitos anos, mas é um novo projeto. E certamente que as pessoas lá em casa também vão ficar atentas para tentar perceber onde é que podem ver a terapia familiar. E obrigado a vocês também pelo convite. Obrigado. Este é um ponto de cultura também, e portanto, no Exatamente. fundo, este programa serve para isto. Falámos muito de teatro, se calhar vamos tentar que as pessoas lá em casa estejam mais atentas ao teatro e tentem também, no fundo, apoiar estes grupos de teatro que são amadores e que não ganham um único cêntimo para isso e que, portanto, trabalham um ano inteiro para realizar peças que vocês podem ver, por vezes, perto de casa e, portanto, no fundo, estejam mais atentas e, se quem sabe até, se não há lá em casa alguém que se esteja a identificar com isto e disse, Exatamente. é lá, Posso vou-me juntar a eles e vou lá tentar fazer parte deste grupo de teatro e contribuir para este pedaço de cultura, não é? Que aqui temos. Exatamente. Ora, muito obrigado novamente. Agradecer então aos grupos de teatros que cá tivemos, que mostraram um bocadinho de tudo isto, e agradecer a todos os espectadores que nos têm visto em todos os programas, e agradecer mais uma vez, porque no fundo este é o nosso objetivo, é levar a cultura a todos vocês. Hoje com o teatro. Próximo programa. Logo veremos. É verdade. Portanto, obrigado por terem estado desse lado. Obrigado também ao Novo Canal por esta parceria e até ao próximo programa. Até lá. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.